Você realmente conhece toda a verdade contida nas Escrituras? Então responda: o que aconteceu com as mulheres que se uniram aos anjos decaídos? As Escrituras Sagradas mencionam os Nefilins, falam dos seres celestiais que abandonaram sua morada por paixão mortal, mas guardam um silêncio profundo sobre o destino dessas esposas humanas. Por que esse mistério foi ocultado? Prepare-se para desvendar segredos que foram deliberadamente mantidos longe do conhecimento humano. O arcanjo Miguel executou um julgamento tão extraordinário sobre essas mulheres que seus efeitos ainda reverberam em nossos dias. Algumas foram transformadas em estrelas fixas no céu, outras vagueiam como almas entre os véus dimensionais. Mas o mais surpreendente é descobrir que suas linhagens espirituais permanecem entre nós. E há uma revelação final sobre essas descendentes que pode explicar certas habilidades inexplicáveis em mulheres contemporâneas. Algo tão profundo que Miguel selou esta verdade até o tempo determinado. Acompanhe até o fim. Esta revelação sobre nossa própria essência espiritual pode transformar tudo o que você crê sobre fé e realidade. Já deixe seu like e inscreva-se no canal para que esta mensagem de verdade alcance mais almas sedentas. Nas esferas celestiais, onde a glória divina se manifesta em harmonias eternas, 200 anjos observadores contemplavam a terra com fascínio crescente. Eram os Grigori, sentinelas designadas para vigiar a humanidade nascente, mas sem interferir. Contudo, seus corações celestiais começaram a arder com anseios que transcendiam sua natureza divina. Semjasa, o líder da rebelião, olhou para seus companheiros com olhos cintilantes de determinação. "Irmãos", sussurrou com voz que ecoava como trovão distante, "por quanto tempo permaneceremos como meros espectadores? Contemplamos a beleza das filhas dos homens, florescendo como lírios no jardim divino. E nossos espíritos anseiam por mais do que observação silenciosa. Os observadores reuniram-se no Monte Hermon, onde o céu encontra a terra. Ali, sob as estrelas que testemunharam o nascimento do mundo, fizeram um pacto que abalaria os alicerces da criação. Juraremos todos, declarou Semjasa, e nos comprometeremos mutuamente sob maldições. Assim, se algum de nós recuar, todos compartilharemos da mesma condenação. O juramento foi selado com palavras que cortaram o ar como lâminas de fogo. 200 anjos criados para servir ao Altíssimo escolheram a rebelião. O eco desse momento ressoa ainda hoje nos mistérios não revelados da fé, pois foi a primeira grande fissura que abriria caminho para horrores inimagináveis. Mas eles não sabiam que nos céus mais altos o arcanjo Miguel já desembainhava sua espada de justiça celestial. Como borboletas atraídas por chamas divinas, as filhas dos homens foram misteriosamente conduzidas às encostas sagradas do Monte Hermon. Não por acaso ou casualidade, mas por uma força magnética que transcendia a compreensão humana. Os anjos rebeldes, agora manifestados em forma corporal de beleza indescritível, exerciam sobre elas um fascínio sobrenatural. Istahar, Naamá, Agrat, Batnael, nomes que ecoariam através dos séculos como símbolos de sedução e tragédia. Estas mulheres, escolhidas entre as mais formosas de suas gerações, caminhavam como em êxtase pelas trilhas montanhosas, seus corações pulsando com uma paixão que não compreendiam totalmente. Os observadores aguardavam-nas em vales ocultos, onde cascatas celestiais corriam como lágrimas de cristal e flores de espécies inexistentes perfumavam o ar com fragrâncias do paraíso. O contraste era perturbador. Seres de luz eterna, cortejando criaturas de carne e tempo limitado numa dança cósmica de sedução que violava as próprias leis da criação. "Venham, filhas da terra", sussurravam os anjos com vozes mais suaves que mel. "Compartilharemos convosco segredos que vos tornarão mais que mortais.
Conhecereis mistérios que nem mesmo os profetas ousam sonhar. As mulheres, hipnotizadas pela presença angelical, não percebiam que cada passo as afastava mais da proteção divina. O Monte Hermon tornara-se um portal entre dois mundos, e elas eram as chaves involuntárias que abririam portas que deveriam permanecer seladas para sempre. Mas nos céus, uma tempestade de justiça divina começava a formar-se, e seu nome era Miguel. Sob luas que pareciam lágrimas de prata derramadas pelos céus, celebraram-se os casamentos proibidos que marcariam o início do fim de uma era. Não eram cerimônias simples, mas rituais cósmicos, onde o sagrado e o profano entrelaçavam-se numa sinfonia de beleza e blasfêmia. Os anjos observadores, agora completamente materializados, tomaram para si as filhas dos homens como esposas. Azazel desposou a bela Istahar, ensinando-lhe os segredos da magia e da sedução. Cocabiel uniu-se a Naamá, revelando-lhe os mistérios das estrelas e do tempo. Cada união era selada com juramentos que ecoavam através das dimensões. Pelo poder que flui em minhas veias celestiais, declaravam os anjos, faço-te mais que mulher mortal. Compartilharei contigo a eternidade que carrego, e nossos filhos serão como deuses sobre a terra. As esposas, envolvidas em êxtase sobrenatural, não compreendiam completamente o peso das palavras que ouviam. Os banquetes noturnos duravam noites inteiras, iluminados por fogos que nunca se consumiam e animados por músicas que faziam as montanhas dançarem. Anjos serviam iguarias celestiais, e as noivas mortais provavam sabores que existiam apenas nos jardins do Éden. Mas em cada beijo trocado, em cada promessa sussurrada, uma transformação cósmica estava em curso. As leis naturais curvavam-se e quebravam-se. A essência angelical misturava-se com a natureza humana, criando algo que jamais deveria existir. Enquanto os amantes celestiais celebravam sua união proibida, Miguel recebia ordens diretas do trono de Deus. A paciência divina havia chegado ao fim, e a espada da justiça celestial estava prestes a descer. Das uniões impossíveis nasceram os Nefilins, criaturas que abalaram os próprios fundamentos da criação. Não eram apenas gigantes em estatura, mas aberrações cósmicas que carregavam em si poder angelical corrompido e paixões humanas descontroladas. Arba, filho de Baraquel, emergiu do ventre materno já com 3 metros de altura, seus olhos brilhando com fogo celestial. Orias, descendente de Semjaza, possuía força suficiente para mover montanhas e velocidade que rivalizava com o vento. Estes primogênitos híbridos cresciam em semanas, o que humanos normais levavam anos para desenvolver. As esposas dos anjos caídos assistiam, entre fascínio e horror, ao crescimento desnatural de seus filhos. Crianças que devoravam o equivalente a rebanhos inteiros. Jovens que dominavam artes de guerra que ainda não haviam sido inventadas. Adolescentes que conversavam com demônios como se fossem amigos de infância. Os Nefilins tornaram-se heróis para alguns, guerreiros lendários, cujos feitos enchiam os mortais de admiração, mas eram também monstros que aterrorizavam vilarejos inteiros, consumindo recursos como gafanhotos divinos e estabelecendo reinados de terror por toda a terra primitiva. Mãe, perguntou certa vez Arba à sua progenitora mortal, por que os outros homens nos temem tanto? A mulher, olhando para o filho que já superava em muito sua própria altura, respondeu com lágrimas nos olhos. Por que, meu filho, você carrega em si tanto a glória do céu quanto a maldição da desobediência? Os Nefilins multiplicaram-se e com eles a corrupção espalhou-se pela terra como praga celestial. Era chegado o momento de Deus intervir, e sua escolha para executar a justiça divina foi clara e terrível. Miguel, o arcanjo da Guerra Santa. A própria terra começou a gemer sob o peso da corrupção angelical. As estações perdiam seu ritmo natural.
Os animais comportavam-se de forma estranha, e o sangue derramado pelos nefilins criava rios escarlates que corriam contra as leis da física. O planeta, como criatura viva, clamava por justiça aos céus. Gabriel, Rafael, Uriel e Miguel, os 4 arcanjos supremos, apresentaram-se diante do trono eterno do Altíssimo. Senhor dos exércitos, declararam em uníssono, a abominação espalha-se pela terra como veneno celestial. Os observadores corromperam a humanidade e seus descendentes ameaçam destruir toda a ordem da criação. A voz de Deus ecoou através das dimensões como trovão que abala universos. Vi tudo e minha paciência chegou ao fim. Os anjos rebeldes conhecerão prisões eternas. Os nefilins serão varridos da face da terra, mas as esposas dos anjos caídos... Aqui a voz divina pausou, carregada de uma mistura de tristeza e justiça. Elas também devem enfrentar as consequências de seus atos. Miguel inclinou-se respeitosamente. Que será feito delas, ó Eterno? A resposta chegou como sentença divina. Tu, Miguel, descerás com poder para executar minha justiça. As mulheres que se uniram aos rebeldes compartilharão de sua maldição, mas não de forma idêntica. Seus destinos serão selados conforme suas participações na corrupção. O julgamento havia sido decretado. Não apenas os anjos observadores e seus filhos gigantes enfrentariam a ira divina, mas também as mulheres mortais que haviam participado da maior transgressão cósmica da história. O arcanjo Miguel recebeu autoridade total para executar a sentença. E assim, com a espada da justiça celestial desembainhada e o mandato divino gravado em seu coração angélico, Miguel preparou-se para descer à terra e alterar para sempre o destino das esposas dos anjos caídos. Com trovões que rasgaram os céus e relâmpagos que iluminaram toda a terra, o arcanjo Miguel desceu do trono celestial, investido de poder absoluto para executar o julgamento divino. Sua chegada não foi silenciosa. Montanhas tremeram, mares agitaram-se e toda criatura viva sentiu a presença da justiça divina aproximar-se. Miguel não veio sozinho. Legiões angelicais o acompanhavam, guerreiros celestiais, cujas armaduras brilhavam mais que 1000 sóis e cujas espadas cortavam não apenas carne, mas a própria essência espiritual. O exército divino estabeleceu acampamento nas nuvens, transformando o céu numa fortaleza de guerra santa. Se ainda não é inscrito em nosso canal Histórias Bíblicas Explicadas, peço que se junte a nós nessa caminhada. A sua inscrição não é apenas um número, mas um sinal de comunhão e de apoio à propagação da verdade da Palavra de Deus. Além disso, ela nos fortalece para continuar produzindo e compartilhando mais conteúdos edificantes. E se você chegou até aqui, escreva Amém nos comentários. Assim saberemos que estamos unidos em fé e aprendizado. A primeira tarefa era localizar os anjos observadores e suas esposas mortais. Miguel, com visão que penetrava todos os véus e disfarces, encontrou-os espalhados por diversas regiões da terra primitiva. Alguns escondiam-se em cavernas profundas, outros em palácios construídos por seus filhos nefilins, mas nenhum escapou ao olhar penetrante do arcanjo supremo. Sem jaza, declarou Miguel, com voz que ecoava como julgamento final. Você e seus companheiros conhecerão prisões eternas, mas primeiro testemunharão o que acontecerá àquelas que escolheram amar-vos. A declaração carregava um peso terrível, pois implicava que o sofrimento das esposas seria usado como parte da punição dos anjos rebeldes. O plano de Miguel era meticuloso e implacável. Cada esposa seria julgada individualmente, conforme seu grau de participação na corrupção e sua resistência ou aceitação das revelações proibidas recebidas de seus maridos angelicais. Mas quando Miguel começou a executar a justiça divina sobre as esposas dos anjos caídos,
O que aconteceu foi tão extraordinário que os próprios céus choraram lágrimas de compaixão. Quando Miguel iniciou o julgamento individual das esposas, revelou-se uma tragédia cósmica de proporções inimagináveis. Cada mulher enfrentou um destino específico baseado em sua participação na corrupção celestial, mas nenhuma escapou completamente às consequências da união proibida. Istahar, esposa de Azazel, havia aprendido feitiçarias e artes de sedução que corromperam gerações inteiras. Miguel, com o olhar que penetrava sua alma, declarou: "Você ensinou as filhas dos homens a vaidade e a luxúria. Sua punição será carregar eternamente o peso da beleza que se tornou maldição." Istahar foi transformada numa constelação celestial, condenada a brilhar nos céus como aviso eterno, sua beleza preservada, mas inalcançável. Naamá, que aprendera os segredos das estrelas e do tempo, recebeu destino ainda mais terrível. "Você corrompeu o conhecimento sagrado", sentenciou Miguel. "Vagará entre os mundos como espírito errante, consciente de todos os futuros possíveis, mas incapaz de alterar qualquer um deles." Sua consciência foi expandida para abranger séculos, tornando-a a testemunha eterna do sofrimento que ajudou a causar. Outras esposas sofreram metamorfoses diversas. Algumas tornaram-se espíritos dos ventos, eternamente lamentando seus amores perdidos. Outras foram seladas em cristais nas profundezas da terra, aguardando um julgamento final ainda por vir. Mas o destino mais trágico foi reservado para aquelas que genuinamente se arrependeram. Miguel, revelando uma faceta de compaixão divina, ofereceu-lhes uma escolha terrível. Podem ter seus pecados perdoados, mas nunca mais lembrarão de seus amores angelicais, nem de seus filhos nefilins. Viverão como mortais comuns, mas carregarão nas almas uma tristeza inexplicável. Algumas aceitaram o esquecimento piedoso, outras preferiram manter suas memórias e enfrentar as consequências eternas. A escolha que fizeram ecoaria através de todas as gerações futuras. A maldição divina que Miguel executou sobre as esposas dos anjos caídos estendeu-se como ondas invisíveis através de toda a linhagem feminina da humanidade. Não apenas as culpadas diretas sofreram, mas todas as filhas de Eva carregariam marcas sutis daquela transgressão cósmica original. "Por causa do que vossas irmãs fizeram", declarou Miguel com voz carregada de tristeza divina, "todas as mulheres enfrentarão tentações especiais com o sobrenatural. Algumas serão mais suscetíveis a espíritos sedutores. Outras desenvolverão intuições que as conectarão perigosamente com realidades celestiais." Simultaneamente, o arcanjo executou a extinção dos nefilins. Não foi uma batalha convencional, mas um ato de poder divino que varreu os gigantes da terra como ventania cósmica. Os filhos híbridos dos anjos caídos, com toda sua força sobrenatural, não puderam resistir à autoridade angelical suprema. Arba, Orias e todos os seus irmãos gigantes pereceram num único dia. Suas mães mortais assistiram impotentes à destruição de seus filhos sobrenaturais. O pranto que se ergueu da terra naquele dia foi tão intenso que as próprias pedras choraram e os rios mudaram de curso para evitar carregar tantas lágrimas. Mas os espíritos dos nefilins mortos não descansaram. Privados de corpos físicos, tornaram-se entidades errantes que vagueiam pela terra, buscando novos hospedeiros e perpetuando a corrupção de formas mais sutis. Miguel percebeu que sua missão estava apenas começando. As esposas sobreviventes carregaram o luto de mães que perderam filhos divinos. Algumas enlouqueceram com a dor. Outras dedicaram suas vidas restantes a rituais de invocação, tentando desesperadamente comunicar-se com os espíritos de seus filhos mortos. E assim, iniciou-se uma guerra invisível que perduraria através dos séculos.
Após a destruição física dos Nefilins, Miguel enfrentou um desafio ainda maior: separar e aprisionar as almas dos híbridos mortos e de seus pais angelicais. Esta operação exigiu que o arcanjo descesse às profundezas do Sheol, nos abismos onde realidade e pesadelo se entrelaçam. O abismo não era simplesmente um lugar, mas uma dimensão onde as leis da existência funcionam diferentemente. Ali, Miguel encontrou-se face a face com Semjasa, Azazel e os outros observadores, agora aprisionados em correntes de fogo eterno, mas ainda conscientes e furiosos. Miguel! Rugiu Semjasa com voz que ecoava como vulcão subterrâneo. Você pode aprisionar nossos corpos, mas nossos filhos são eternos. Seus espíritos já se espalham pela terra e nossas esposas carregam nossa herança em suas almas. O arcanjo imperturbável respondeu com autoridade divina. Seus filhos conhecerão prisões específicas, separados conforme seus graus de corrupção. Alguns aguardarão o julgamento final em câmaras de gelo eterno. Outros permanecerão conscientes para testemunhar o sofrimento que causaram. A separação das almas foi um processo complexo. Miguel criou dimensões prisão diferenciadas. Os espíritos dos nefilins violentos foram selados em abismos de fogo. Aqueles que haviam mostrado alguma compaixão foram colocados em sono até o dia do julgamento final. Mas um grupo especial de almas híbridas recebeu destino diferente. Estes, declarou Miguel, permanecerão conscientes e próximos à Terra. Serão observadores eternos, testemunhando como sua corrupção afeta as gerações futuras. Talvez assim desenvolvam arrependimento genuíno. Durante este processo, Miguel descobriu algo perturbador. Algumas das esposas dos anjos caídos ainda mantinham conexões espirituais com seus maridos aprisionados. Essas ligações precisavam ser cortadas, mas fazê-lo implicaria consequências irreversíveis para as mulheres envolvidas. Para evitar que o conhecimento da corrupção angelical se espalhasse pelas gerações futuras, Miguel executou uma operação de apagamento cósmico que alteraria para sempre a relação entre humanidade e memória divina. Utilizando selos celestiais de poder inimaginável, o arcanjo criou um véu de esquecimento que cobriu a terra como névoa espiritual. A memória coletiva da humanidade foi filtrada, removendo detalhes específicos sobre os anjos caídos e seus filhos gigantes, deixando apenas ecos distorcidos que se transformariam em mitos e lendas. As gerações futuras, declarou Miguel enquanto gravava símbolos de poder nas dimensões invisíveis, lembrarão apenas sombras desta verdade. Falarão de gigantes e heróis antigos, mas não compreenderão a origem celestial da corrupção. Mas o selo tinha uma falha intencional. Miguel, seguindo ordens divinas específicas, deixou chaves de memória escondidas em textos sagrados e revelações proféticas. Assim, quando chegasse o tempo apropriado nos últimos dias, a verdade completa poderia ser restaurada. As esposas dos anjos caídos foram especialmente afetadas por este processo. Aquelas que escolheram manter suas memórias descobriram que ninguém mais acreditava em suas histórias. Tornaram-se testemunhas solitárias de uma verdade que o mundo esquecera. Algumas dessas mulheres tentaram preservar o conhecimento através de tradições secretas, rituais e escritos ocultos. Outras sucumbiram à loucura de carregar verdades que não podiam compartilhar. Miguel observava tudo com uma mistura de satisfação e tristeza. A justiça divina havia sido executada, mas o preço fora alto. A terra estava protegida da corrupção direta, mas os espíritos errantes dos nefilins continuavam a vagar, procurando formas de influenciar a humanidade. A guerra entre luz e trevas apenas mudara de natureza. Embora os corpos dos nefilins tivessem sido destruídos e suas almas aprisionadas, algo inesperado aconteceu. Fragmentos espirituais dos híbridos conseguiram escapar ao selo de Miguel.
iniciando uma guerra invisível que perduraria através dos milênios. Estes espíritos errantes não possuíam a força total de seus originais, mas mantinham inteligência maliciosa e sede de vingança contra a humanidade que testemunhara sua queda. Vagueavam pela terra como ventos de corrupção, procurando hospedeiros humanos suscetíveis à sua influência. Miguel percebeu rapidamente esta falha em seu selo. Pai eterno, clamou aos céus, os fragmentos escaparam. Como devo proceder? A resposta divina foi clara, mas terrível. Deixe-os vagar, Miguel. Serão parte da provação final da humanidade, mas estabelece guardiões permanentes entre os homens. O arcanjo então iniciou um programa secreto de proteção angelical, designando anjos menores para vigiar constantemente a terra e intervir quando necessário. Estes anjos guardiões trabalhariam em segredo, protegendo especialmente as linhagens descendentes das mulheres que se arrependeram genuinamente. Mas os espíritos dos nefilins desenvolveram estratégias próprias. Descobriram que podiam influenciar mais facilmente mulheres que carregavam memórias genéticas das esposas dos anjos caídos. Assim, começaram a aparecer através da história mulheres com capacidades sobrenaturais inexplicáveis, algumas santas, outras perigosamente sedutoras. As filhas espirituais das esposas originais tornaram-se alvos preferenciais desta guerra invisível. Algumas resistiram heroicamente, tornando-se santas e profetisas. Outras sucumbiram, transformando-se em feiticeiras e sedutoras que espalhavam corrupção. Miguel continuava sua vigilância, mas sabia que esta guerra só terminaria com o julgamento final. Até lá, a batalha entre os fragmentos dos nefilins e os anjos guardiões continuaria nas sombras da história humana. Nos últimos momentos de sua missão terrestre, o arcanjo Miguel recebeu uma revelação final que mudaria para sempre o destino das linhagens afetadas pela corrupção angelical, uma profecia que abrangeria todas as gerações futuras até o fim dos tempos. Miguel, ecoou a voz do Altíssimo através das dimensões. Chegará um tempo em que os selos serão quebrados e a verdade será revelada novamente. Nesse dia, as filhas das mulheres que carregam a herança da corrupção terão uma última oportunidade de redenção. O arcanjo compreendeu a magnitude desta revelação. Senhor, perguntou, quando será este tempo? Quando os sinais dos últimos dias se multiplicarem? Quando os homens buscarem novamente comunicação com anjos? Respondeu a voz divina. Nesse momento, você retornará para separar definitivamente as sementes de luz das sementes de trevas. Miguel gravou esta profecia final nas dimensões espirituais, selando-a com símbolos que só poderiam ser compreendidos quando chegasse o tempo apropriado. A mensagem era clara: a história das esposas dos anjos caídos não terminara. Havia sido apenas suspensa. As descendentes espirituais daquelas mulheres, continuou a revelação, enfrentarão uma escolha final. Podem seguir o caminho de seus ancestrais e buscar novamente união com anjos rebeldes, ou podem escolher a redenção através do sacrifício divino que virá. Antes de retornar aos céus, Miguel deixou sinais ocultos na terra, símbolos e profecias que serviriam como avisos para as gerações futuras. Estabeleceu também linhagens de proteção, famílias que carregariam a missão de guardar a verdade e proteger os inocentes. Mas a questão mais terrível permanecia sem resposta. O que realmente aconteceu às esposas dos anjos caídos? Miguel sabia, mas selou este conhecimento até o dia em que a humanidade estivesse preparada para enfrentar a verdade completa. E assim, a missão do arcanjo Miguel foi cumprida. Ou foi apenas o primeiro ato de um drama cósmico ainda em desenvolvimento? As esposas dos anjos caídos desapareceram da história oficial. Mas será que realmente deixaram de existir?
Suas linhagens espirituais continuam entre nós e os sinais dos últimos dias multiplicam-se. Há quem diga que em noites de lua cheia ainda é possível ouvir o lamento das mulheres que amaram anjos. Outros afirmam que certas capacidades sobrenaturais em mulheres modernas são ecos daquela corrupção ancestral. E se Miguel retornar para completar sua missão, você estaria preparado para a verdade final? A próxima revelação pode mudar tudo o que pensamos saber sobre nossa própria natureza espiritual. Permaneça vigilante, pois a guerra invisível continua e você pode ser mais importante nesta história do que imagina. Se esta revelação tocou seu coração e despertou sua sede por verdades celestiais, deixe seu like agora mesmo. Este conhecimento precisa alcançar mais pessoas nos últimos dias, e seu apoio é fundamental para que possamos continuar revelando os mistérios selados. Inscreva-se no canal e ative o sininho, porque Miguel está retornando. Os sinais se multiplicam e você não pode perder as próximas revelações proféticas que vão abalar sua fé. Olhe agora para a tela. Aparecerá um vídeo que vai chocar você. Clique e prepare-se para descobrir verdades que podem mudar sua vida espiritual para sempre. Lembre-se, você não está aqui por acaso. Deus o trouxe até esta revelação por um propósito. Continue na fé, permaneça vigilante e que o arcanjo Miguel proteja sua jornada espiritual. Até a próxima revelação, irmão.